Martelo batido por Paulinho, diretoria precisa pensar grande, todos os detalhes da operação, quem são os jogadores envolvidos, quais os valores, o que vai acontecer com essa situação. Exclusivo, Roger Guedes aparece como um possível substituto na mira do Atlético. Gramado da Arena MRV está decidido. Galo compra passe de Robert Santos, Everson mais próximo de renovação. Este é o Café com Geves, muito bom dia, vou rodar a vinheta e depois a gente volta para te atualizar sobre o Galo. Marco Geves. Muito bom dia, massa atleticana, Marco Geves no ar com o Café com Geves. E para trazer notícias que não são as que a gente gostaria de trazer, né? Então, mas antes de mais nada, eu queria que você já chegasse deixando seu like nesse conteúdo, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no Bica Galo. Se você já é inscrito, tem certeza? Só confere aí se você está inscrito. O YouTube tem tirado algumas inscrições e aproveite também para ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Bica Galo. Bom, a nossa principal pauta para esse momento, e eu acho que não poderia ser diferente, é a situação da venda do Paulinho, que está sacramentada para o Palmeiras, tá? Nesse momento, a gente geralmente quando é com o Galo, né? Quando o Galo está interessado num grande jogador, a gente fica dias, semanas esperando para fechar a negociação. Quando é o caso dos caras virem contratar um jogador, a maior estrela da companhia tirando o Hulk, o jogador com maior possibilidade e potencial de suceder a idolatria de Givanildo, aí em 1, 2 dias resolve tudo e tá tudo certo, né? Infelizmente a diretoria do Atlético pensou pequeno nesse caso, Geves é muita grana pelo Paulinho, ele tá machucado. Pessoal, eu sei que é muita grana pelo Paulinho, eu sei que ele tá machucado, mas é um jogador que ele ofereceu muito ao Atlético, muito ao Atlético. Eu sei também que ele tem críticos, eu sei que também tem muita gente que chama de bagrinho, só que quando chega um clube brasileiro e oferece 18 milhões de euros para contratar o Paulinho, esses críticos, essas pessoas, elas devem pensar, puxa vida, né? Talvez eu não estava tão certo assim, talvez o cara é bom mesmo, né? Talvez a gente está falando do 10º artilheiro do Galo na história do Campeonato Brasileiro. Talvez a gente esteja falando do 2º artilheiro do Galo em Libertadores. O primeiro da Arena MRV, durante muito tempo foi rei da Arena, hoje está empatado com o Hulk. O artilheiro do time em 2023. O artilheiro do time em 2024. Participação em 63 gols em 2 anos com a camisa do Atlético. Esses são os modestos números do Paulinho, jogador que está indo para o Palmeiras numa transação na casa de 18 milhões de euros. É uma transação que inicialmente o Atlético pediu 25 milhões de euros para liberar o Paulinho, mais de 160 milhões de reais. O Palmeiras teve interesse na negociação, mas ofereceu uma nova forma de negócio, um novo modelo de negócio. Esse modelo de negócio seriam os 18 milhões de euros, que na casa de hoje está dando aqui, quer ver? Ó? Hoje está dando 111 milhões de reais. 111 milhões de reais. Se não me engano, ontem eu estava olhando isso aqui, estava 117, porque o dólar está oscilando muito. Ontem eu acho que o dólar estava 6,27, hoje está 6,17. Né? Hoje na sexta-feira, dia 20 de dezembro. Então, 111 milhões de reais pelo Paulinho e 2 jogadores seriam oferecidos aí pela equipe do Palmeiras. Aí a especulação que surgiu ontem de que poderia ser o Rony, o Zé Rafael, de que o Atlético teria pedido o Flaco Lopes. Aí eu falei assim, dos males o menor, pelo menos vão vir jogadores ali que vão ajudar a compor o elenco, jogadores que têm potencial até para ser titular. Aí o Thiago Fernandes trouxe, durante os donos da bola de ontem, de que o Atlético teria pedido a contratação do Gabriel Silva. Quem? Né? Gabriel Silva, que hoje está lá no Santa Clara, tem 50% do passe do Palmeiras, 50% do Santa Clara, e o Atlético pediu a inclusão desse jogador, que
para sua surpresa, não pertence ao Palmeiras. Então, o time, a diretoria, o SIGA, quem é responsável por futebol no Atlético, não sabe nem quem são os jogadores que pertencem ao Palmeiras e naturalmente falou, olha, não tem como porque não é meu o jogador. Até poderia, até gostaria, tal, mas não tem jeito, não é nosso jogador. Então isso eu achei um pouco inacreditável. Ah, Jeves, mas eles não têm a obrigação de saber isso, não. Tem sim, tem sim. O Atlético tem um departamento, um centro de inteligência do Galo, que é o SIGA. Tem obrigação de ter todas as informações de todos os jogadores do Palmeiras para ver qual que seria o melhor para negociar nessa situação, já que querem vender o Paulinho. Tinha que saber os gráficos de performance, de desempenho, de estatísticas, situações contratuais e muito mais. Tudo que tiver relação com os jogadores do Palmeiras, o Atlético deveria ter planilhas e planilhas e códigos e códigos e análises sobre esses jogadores para trazer minimamente informação consistente de dados para falar, olha, esses jogadores aqui têm certo potencial, dá pra gente pensar, tá? E aí o jogador que eles pedem não tá mais no time. É difícil, é difícil. Durante o dia de ontem, outros nomes ganharam força para serem essas moedas de troca nessa negociação Paulinho, Palmeiras e Galo. Um nome vai ser o Patrick, volante de 1,87 m da base palmeirense, jogador do Sub-20 que estourou a idade e o Abel Ferreira já disse que não vai utilizar no profissional. Ou seja, é um refúgio da base. Não estou dizendo que é mau jogador, não tem insumo, não posso falar que é um mau jogador, mas se o Abel Ferreira já falou que não vai utilizar no time profissional, me preocupa. Então, um refúgio da base, apesar de ser um jogador que tem características ali, né, um jogador alto, canhoto, de meio campo, foi capitão na base e tudo mais, se fosse bom mesmo, estaria no profissional do Palmeiras ou teria a oportunidade de estar junto ao grupo em 2025, coisa que não vai acontecer. Então esse jogador já está praticamente certo que será um dos envolvidos. O outro jogador que está próximo de acontecer, mas aí o empresário ficou meio assim, não queria ser usado como moeda de troca, havia uma negociação onde ele poderia entrar em outra situação com o Fluminense mandando o Martinelli e o Palmeiras mandando o Gabriel Menino, de 24 anos, para o Fluminense, coisa que foi, né, o negócio caiu porque o Gabriel Menino aparece como o outro jogador a ser aí envolvido nessa negociação com o Atlético pelo Paulinho. O Gabriel Menino está avaliado em 6 milhões de euros no Transfer Market. É um jogador que atua como meia, que atua às vezes recuado como volante, como lateral direito. É um jogador mais polivalente, mas particularmente não me agrada tanto assim. Mas me agrada mais do que a situação do Patrick, que é uma mera aposta, e segundo informações da Itatiaia, o Atlético teria pedido a inserção desse jogador. Poderia ter pedido a opção do Rony, do Zé Rafael, de outros jogadores que sabem que não vão ficar no Palmeiras. O Flaco Lopes teria sido solicitado, seria um bom nome na minha opinião, 24 anos, né? Fez 10 gols na temporada passada, mas ao que parece vai ser Menino e Patrick, pela estrela da companhia atleticana, Paulinho, né, que eu já trouxe os números aqui surreais do Paulinho, aquele tipo de jogador que quando você perde é que você dá valor, tá? Mais informações sobre essa situação. Me falaram em pouco mais de 18 milhões de euros, talvez 19 milhões de euros a transação. 4 anos de contrato para o Paulinho lá, lembrando que o Paulinho está machucado, deve voltar a jogar lá para abril, maio. Então, 4 anos de contrato para o Paulinho. E a informação muito interessante é que o Abel Ferreira pretende usar o Paulinho como um centroavante lá no Palmeiras. Olha que curioso, né? A gente muitas vezes trouxe essa opinião, essa análise de que o Paulinho mais perto do gol rendia mais. Tanto é que foi artilheiro do Brasileiro, artilheiro do Galo na Libertadores 2 vezes seguidas. E não acontecia muito assim, essa situação. No máximo com o Filipão ele jogava como centroavante, tanto que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, pensaram pequena a diretoria, tá reforçando um rival. Ah, Jeves, mas o Galo não tá no patamar do Palmeiras. Cara, não é sobre isso, é sobre estar reforçando um rival. É sobre você vender o seu melhor ou segundo melhor jogador para um time nacional. Ah, Jeves, mas é muita grana, é a maior transação internacional entre clubes do futebol brasileiro. Eu sei de tudo isso. E se tivesse vendendo para outro time de fora do Brasil, talvez a minha opinião seja outra.
Mas o problema é, e o substituto do Paulinho? Quem vai substituir o Paulinho? O mercado está inflacionado, o mercado está... tudo é muito caro, jogadores aí a gente vê, qualquer bagre está valendo 10 milhões de euros. Então a gente está falando de vender o Paulinho para o Palmeiras. E uma apuração que a gente fez no Bica Galo, entre conversas aí com pessoas do futebol e tudo mais, é da possibilidade do Roger Guedes ser o substituto do Paulinho, tá? Informação que a gente trouxe lá no nosso portal, no canal bicagalo.com.br. O Galo monitora a situação do Roger Guedes com a iminente venda do Paulinho. O Roger Guedes, que tá bem demais lá no futebol Qatari, ele tá no Al Rayyan do Catar. É uma liga naturalmente muito mais fraca, um calendário muito mais tranquilo de se jogar, né? O Roger Guedes tem um salário na casa de 5 milhões de reais lá e foi vendido por 10 milhões de dólares pelo Corinthians, né? Para a equipe do Al Rayyan. E o problema é que ele saiu em meio a uma semifinal, a torcida ficou meio chateada. O Roger Guedes tem meio essa questão, né? Mas é um jogador que está sendo monitorado, não tem proposta, não tem negociação, é um dos nomes possíveis que o Atlético pensa nesse caso da substituição do Paulinho, entendendo que precisa de um nome de peso, né, nesse momento para trazer para o lugar do Paulinho, um jogador com características parecidas e que, na minha opinião, tem algumas valências superiores ao Paulinho, né? Um jogador mais agudo, é mais veloz, tem mais drible, porém o Paulinho é um jogador mais completo, recompõe mais, consegue armar mais o time, né? Tem mais uma possibilidade ali de principalmente do lado defensivo do Paulinho, eu considero melhor que o do Roger Guedes. O Roger Guedes está muito bem lá no futebol Qatari e os números dele nas temporadas 2023 e 2024 são 46 jogos, 34 gols e 6 assistências. Aí eu quero saber de vocês, é um bom jogador? É uma boa aposta para substituir o Paulinho, que está em uma venda iminente, né? O Paulinho vai ser vendido para o Palmeiras, é questão de tempo anunciarem isso no Atlético, também no Palmeiras. Os grandes veículos já anunciaram, a gente também trouxe algumas apurações. Então, o Roger Guedes aparece aí como um possível nome, né, para poder substituir o Paulinho. O Guedes, que é um jogador que teve uma passagem pelo Atlético, né, fez 28 jogos, 13 gols, foi do inferno ao céu, porque ele começou sendo odiado, errou um passe de calcanhar no jogo contra o Vasco, o Galo perdeu o jogo lá em São Januário, depois ele virou a chave aqui e saiu como um jogador muito importante. Eu acho que é longe de falar que é ídolo, mas como um jogador importante daquele momento e que pode seguir a sua história aqui no Galo. Alguns fatores que dificultam, valores, óbvio. O Flamengo é um time que tem a concorrência aí para contratar o Roger Guedes, né? Segundo algumas informações, o BAP, que é o novo presidente eleito do Flamengo, teria o Roger Guedes como plano A por lá. Falaram também em Richarlison, né, lá no Flamengo, você vê o naipe das contratações, né, as possibilidades, e aqui o Roger Guedes aparece como uma possibilidade para suprir essa ausência do Paulinho. Aí eu fico só pensando assim, estão pensando no Roger Guedes como substituto, mas quanto será que o Roger Guedes custa? Será que ele não custa o mesmo tanto que o Paulinho? Né? E ele tem 4 anos a mais, ele tem 28, o Paulinho tem 24. Salário de 5 milhões, como é que vai bancar 5 milhões de salário? Provavelmente não vai ser isso, vai tentar negociar. O staff do Roger Guedes preferiu não comentar sobre o assunto, a gente tentou conversar aí com o empresário Paulo Pitombeira, que é o empresário do Roger Guedes, eles preferiram não comentar sobre o assunto, mas também não negaram a situação. Então assim, não tem negociação, eu sei que não tem negociação, sei que o Roger Guedes ele tá bem lá, tá ganhando muito dinheiro, mas pensa também no retorno ao futebol brasileiro e o Atlético surge como uma possibilidade. Pode ser uma cortina de fumaça para abafar essa situação do Paulinho, né? Pode ser uma situação assim? Até pode ser, mas a gente apurou que está no radar e é monitorado. Então, assim, vamos ver como vai se dar essa situação. Mas a pergunta de hoje é, Roger Guedes repõe a saída de Paulinho para você? Repõe no mesmo nível? Repõe no nível superior? Repõe no nível inferior? Ou não repõe a saída de Paulinho? Responda aí na pergunta do Jeves de hoje. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre a situação de treinador, né? Depois da gente ter aí uma notícia de avanço da situação com o Luiz Castro,
outro nome surgiu ontem na pauta do Atlético e a gente vai trazer aqui para você. Antes, deixa eu falar do Tobias Kifuri e da Máquina de Soluções Consultoria. Recado para donos de clínicas, médicas, dentistas especialmente, mas também as outras clínicas. Conheça a Máquina de Soluções, torne a sua clínica lucrativa, gerando autoridade na internet com a maior referência do assunto na América Latina. Procure a Máquina de Soluções, o Bica Galo te dá 13% de desconto no site do Tobias Kifuri e você conhece e aproveita a melhor consultoria em clínicas da América Latina. É a Máquina de Soluções, é o Tobias Kifuri. Vai de Máquina de Soluções que não tem erro. Torne a sua clínica lucrativa sem perder a ética e a integridade. Bom, agora então vamos voltar aqui. Um nome que me deixou um pouco incrédulo ao saber de que poderia ser um treinador na mira do Atlético é o Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, ex-técnico do Corinthians, e que a gente trouxe, na verdade, em apuração do Vadson Fernandes, foi a primeira pessoa, nosso produtor aqui, a noticiar esse interesse pelo Antônio Oliveira. Imediatamente eu busquei informação na Atlética, eles me falaram, agrada, mas tem outros nomes na frente. Poucas horas depois, começou a pipocar o nome do Antônio Oliveira como para ser aí, uma das principais opções do Atlético, talvez até o plano A em relação ao possível negativo do Luiz Castro. Tá? O Antônio Oliveira foi treinador do Corinthians, né? O último clube que ele dirigiu até meados do ano passado. É um cara que não tem a gestão de grupo. Para quem não lembra, ele brigou com o Fausto Vera e falou que o Fausto Vera era inimigo dos demais do grupo. Então, como é que você vai pensar em trazer um treinador que não gosta de um dos jogadores do seu elenco? Como que você não vai priorizar quem está aqui dentro? Você vai trazer um treinador para fazer uma coisa dessas? Não estou falando que vai ser esse nome. Eu espero muito que a diretoria repense, porque o burburinho nas redes sociais é enorme. O torcedor atleticano ele não aceita uma venda do Paulinho para o rival. E o Antônio Oliveira sendo anunciado como técnico é um tapa na cara do torcedor atleticano. É um real motivo de ruptura do Atlético com o torcedor. Não façam isso. Não façam isso. Antônio Oliveira não é um técnico da altura do Atlético. E vou falar uma coisa. Eu não estava querendo que viesse o Cuca, não. Agora pode vir o Cuca, cara. Vai no Cuca que é bola de segurança. Não inventa com o Antônio Oliveira, não. Não é porque o cara é português que vai servir para o Atlético, não, hein? É um técnico que tem algumas características interessantes, mas é um técnico que não está pronto para o Atlético. Não adianta pensar que o Antônio Oliveira vai ser o técnico que vai resolver o problema do Atlético, principalmente nessa temporada em que o Atlético precisa se recuperar, se remontar, classificar para a Libertadores, né? Precisa de lavar as águas no rosto sagrado da pia, né? E direito lá, né? Lavar o rosto nas águas sagradas da pia, melhor dizendo, e direito fazer essa campanha para conquistar vaga na Libertadores, para conquistar título. Aí vocês chegam para mim e falam que o Antônio Oliveira é uma possibilidade. Ah, gente, eu não aguento não. Antônio Oliveira é para acabar. Eu sou absolutamente, terminantemente contra a contratação de Antônio Oliveira para ser o novo treinador do Atlético. A sua opinião você vai deixar aqui embaixo, mas é um nome que apareceu nas últimas horas aí. Não dá, gente. Antônio Oliveira não dá. A gente tá falando de Luiz Castro, de Tite, de Caixinha, de Sérgio Conceição, de Carvalhal, de Cuca, até de Renato Gaúcho, e aí me chega com Antônio Oliveira? Ah, não. Não dá. Não dá. Espero que vocês não façam isso, viu, diretoria? Espero muito que vocês não façam isso, porque aí vocês vão comprar uma briga feia com a torcida do Atlético. E, obviamente, não é o motivo de todo mundo. Obviamente, a diretoria ela não quer fazer nada por mal. Mas se vocês não querem fazer nada por mal, vejam as opiniões dos torcedores, entendam que Antônio Oliveira não é técnico do Atlético. Não é possível que o Siga chegou e falou, não, um dos nomes é o Antônio Oliveira. Porque assim, eu sou um defensor da ciência. Eu entendo que o Siga é um departamento de mercado que funciona em muitos outros clubes, como no Botafogo, por exemplo, e o scout lá, o head scout lá, é o Alessandro Brito, que era do Siga aqui. Era nosso coordenador do Siga. Então, assim, eu acredito na ciência, eu acho que funciona essa questão estatística, ciência de dados, levantamento de informações.
suporte ao negócio para tomada de decisão, indicação de jogadores, possíveis treinadores, potencial. Eu acredito em tudo isso. Mas no Atlético parece que não funciona, cara. No Atlético parece que o negócio é diferente, entendeu? Parece que no Atlético a forma que eles conduzem lá é diferente. Ou então, absolutamente nada que o Siga levanta e seja bom, apita lá dentro do Atlético. Das duas, uma. Das duas, uma. Então, assim, é revoltante você ver o nome do Antônio Oliveira como uma possibilidade real de treinar o Atlético. Nas próximas horas a gente traz mais informação. Fica ligado no canal Bica Galo em todas as redes sociais. É @canal Bica Galo, tá bom? Me segue lá também, @Jeves_Galo. Aparece aí embaixo pra você. E ó, mais uma coisa, decisão sobre o gramado da Arena MRV. O Atlético anunciou que vai trocar para o gramado sintético. Atenção, hein? Gramado da Arena MRV em 2025 será sintético e o Atlético prevê que a estreia neste novo gramado vai ser no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que vai ser só lá no finalzinho de março. Então, início de campeonato mineiro e tudo mais, tudo isso vai ser disputado ou Mineirão, ou Independência, ou outro lugar. Não vai ser na Arena MRV. A Arena MRV terá gramado sintético. Para a gente fechar aqui, mais duas informações. Vamos passar aqui essa situação. Já falei para vocês do Roger Guedes. O Galo comprando aí os direitos do Robert Santos. Robert Santos, que tem 19 minutos com a camisa do Atlético. Aí eu não tô criticando o jogador não, mas assim, é curioso, né? Como que o Milito não utilizava o cara, não jogava de jeito nenhum, e de repente ele é comprado. Informação lá do Fala Galo, que o Galo comprou por 3 milhões de reais aí, 70% dos direitos econômicos e mantendo 30% de uma futura venda. É o Robert Santos, então, no Atlético. Detalhes aí, né? Bruno Fux, comprado. Robert Santos, comprado. Esses são os, bem entre aspas, reforços do Atlético para 2025. A situação não tá fácil não, torcedor. A situação não tá fácil não. E é bom a gente lembrar que a renda líquida do Atlético... A renda do Atlético no ano passado foi mais de 238 milhões, tá? Então, assim, ou estão trabalhando num silêncio abissal, absurdo, que está até preocupando a torcida e vai começar a acontecer muita coisa boa, ou você pode se preocupar, porque o ano de 2025 será bem pior do que o ano de 2024. Fica de olho no Bica Galo, mais informações a qualquer momento. Esse foi o nosso Café com Jeves. Um grande abraço para você. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves e eu fui.